Bem-vindos a O Debate. Hoje a gente vai mergulhar em dois textos que basicamente definiram o campo de batalha ideológico do mundo moderno. O Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, e O Caminho da Servidão, de F.A. Hayek. E o material nos coloca, diante de uma encruzilhada fundamental. De um lado, a promessa de emancipação humana através da planificação econômica coletiva. Do outro, o alerta de que esse mesmo caminho leva, inevitavelmente, à tirania e à perda da liberdade individual. A questão central é essa, no fundo. A busca por uma utopia de justiça social nos liberta ou, na verdade, nos escraviza? Eu vou defender aqui a perspectiva de que a história é sim movida pela luta de classes e que a superação da exploração capitalista exige a abolição da propriedade burguesa como ferramenta de poder. E eu vou argumentar que é justamente essa abolição, ao lhe entregar o controle econômico total ao Estado, que destrói a base de todas as nossas liberdades, sejam elas pessoais ou políticas. Olha, vamos direto ao cerne da análise do manifesto. A história de toda a sociedade até hoje é a história de opressores e oprimidos em luta constante. A sociedade burguesa moderna, ela não eliminou essa luta. Ela só, digamos, a simplificou. Hoje temos a burguesia, que é dona dos meios de produção, e o proletariado, que é forçado a vender sua força de trabalho para sobreviver. O sistema é autodestrutivo, gerando crises cíclicas de superprodução que só revelam o quão irracional ele é. O trabalhador moderno, que é a peça central dessa engrenagem, não tem nada a perder senão as suas correntes. E aqui vem a ideia mais explosiva, Quando se fala em abolir a propriedade privada, não é a sua casa, não são os seus bens pessoais. O alvo é a propriedade burguesa, as fábricas, as terras, o capital, que é a própria ferramenta da exploração. A proposta é desarmar a classe dominante para que, finalmente, a gente possa criar uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um seja a condição para o livre desenvolvimento de todos. Bom, a minha leitura do material me leva para um caminho completamente diferente. Hayek nos adverte que, por mais nobres que sejam as intenções socialistas, a planificação econômica centralizada é o primeiro passo num caminho que, no fim, termina em servidão. Ele argumenta que nós abandonamos os princípios do individualismo que construíram a civilização ocidental em troca de uma falsa promessa de segurança coletiva. E aqui está o ponto crucial. O controle econômico não é só o controle de um setor da vida. A gente tende a achar que economia é uma coisa e liberdade pessoal é outra, Hayek diz que isso é uma ilusão. Se um governo controla seu salário, onde você pode trabalhar e o que você pode comprar, ele controla na prática onde você pode morar, que ideias você pode apoiar e até como pode criar seus filhos. O controle dos meios para ele é o controle da própria vida. E esse processo corrói a responsabilidade individual até transformar a sociedade num rebanho de animais tímidos, com o governo sendo seu pastor. Para Hayek, o nazismo e o fascismo não foram uma reação capitalista, mas sim o resultado lógico de tendências socialistas, compartilhando com elas o mesmo desprezo pelo liberalismo e pelo indivíduo. Você fala em liberdade, mas que liberdade é essa, afinal? A liberdade do trabalhador no sistema que o Marx descreve é a liberdade de aceitar um trabalho explorador ou morrer de fome. É uma liberdade formal, uma ficção jurídica que mascara uma servidão material muito real. O manifesto é brutalmente honesto sobre isso. Os operários não têm pátria porque o capital tirou deles qualquer identidade que não seja a de mera força de trabalho. A verdadeira liberdade, portanto, não é a escolha entre diferentes patrões, mas a abolição da própria relação patrão-empregador. E isso só é possível quando a classe trabalhadora toma para si os meios de produção. Certo, mas você troca essa suposta servidão material, onde ainda existe alguma possibilidade de escolha, por uma servidão real, total e sancionada pelo Estado. Hayek apresenta um exemplo muito claro. Um trabalhador comum na Inglaterra, mesmo em condições modestas, tem mais liberdade real, a liberdade de mudar de emprego, de se mudar para outra cidade, de gastar seu pouco dinheiro como quiser, de expressar suas opiniões, do que um engenheiro bem-sucedido na Alemanha nazista ou na Rússia soviética.
A promessa de uma liberdade econômica futura serve como justificativa para a supressão de todas as liberdades no presente. A questão não é se a liberdade é perfeita no capitalismo, mas se a alternativa não é a sua completa aniquilação. Exato. Mas aí você assume que o controle dos meios de produção é inerentemente mau. A perspectiva do manifesto é que esse controle já existe nas mãos da burguesia, só que de forma privada, desorganizada e para o benefício de uma minoria. O Estado burguês, com suas leis e sua polícia, não é um árbitro neutro. Ele é, nas palavras do texto, o comitê para gerir os assuntos comuns de toda a classe burguesa. A revolução proletária não inventa o controle, ela o transfere. Ela usa o poder político para centralizar o capital através do que o manifesto chama de intervenções despóticas no direito de propriedade. É um despotismo transitório, sim, mas para quebrar a resistência da classe dominante. E essa é a premissa mais perigosa de todas. Você fala em despotismo transitório, mas a história nos mostra que o poder, uma vez concentrado dessa forma, raramente é cedido voluntariamente. Qual é o mecanismo, segundo o manifesto, que garante que essa ditadura do proletariado não se torne permanente? A sua proposta destrói o que Hayek considera a maior conquista da civilização ocidental, o Estado de Direito. E não é só um jargão de advogado, né? É a ideia de que o governo joga segundo regras fixas, gerais e conhecidas por todos, como um juiz de futebol que aplica as mesmas regras para os dois times. O planejador central, segundo Hayek, não pode ser esse juiz. Ele precisa ser o técnico, o dono do time e o narrador do jogo, decidindo quem joga, quem marca o gol e qual vai ser o placar. As regras fixas desaparecem, e o que sobra é a vontade arbitrária de quem está no poder. A lei deixa de ser um escudo para o cidadão e se torna uma arma nas mãos do Estado. Porque você parte da premissa de que a lei burguesa é justa e neutra. Para o manifesto, ela é a própria codificação das relações de exploração. A mudança não é uma questão de escolha arbitrária, mas de necessidade histórica. O texto argumenta que as relações de produção capitalistas, que um dia foram revolucionárias, se tornaram grilhões, que impedem o desenvolvimento das forças produtivas. A tecnologia, a capacidade de produção, tudo isso está sufocado pela lógica do lucro e pelas crises inerentes ao sistema. Portanto, a queda da burguesia e a vitória do proletariado não são um desejo, são descritas como um processo inevitável, uma lei do desenvolvimento histórico. Pois é, mas essa ideia de inevitabilidade histórica é precisamente o que Hayek identifica como um erro fatal. Ele argumenta que na evolução social nada é inevitável a não ser o que se pensa que é. A crença na inevitabilidade paralisa a resistência. Ele usa o exemplo da Alemanha. A ideia de que a concorrência estava sendo naturalmente substituída por monopólios era um mito. Na verdade, foi uma política deliberada do governo alemão a partir de 1878 que promoveu a cartelização e o planejamento, destruindo a economia de mercado de dentro para fora. Não foi um processo cego, foram escolhas, ideias e políticas que pavimentaram o caminho para o totalitarismo. A servidão não é nosso destino, é uma escolha que a gente faz passo a passo ao ceder o controle de nossas vidas em troca de promessas vazias. Mas essas escolhas não são feitas no vácuo, né? Elas são moldadas pela ideologia dominante. O manifesto é claro ao afirmar que as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante. Moral, religião, justiça, o que a gente chama de verdades eternas, são, na sua análise, preconceitos burgueses atrás dos quais se escondem os interesses da burguesia. Uma revolução social tão profunda quanto a comunista, que rompe com as relações de propriedade tradicionais, precisa, por necessidade, romper também da maneira mais radical com as ideias tradicionais. Não se pode construir uma nova sociedade sobre os alicerces morais do sistema que se quer destruir. E aí chegamos ao ponto mais sombrio. O que você chama de romper com as ideias tradicionais, Hayek chama de o fim da verdade e a destruição da moral. A ética coletivista, onde o único critério é o bem da comunidade, definido, claro, pelos que estão no poder, adota o princípio de que o fim justifica os meios. Isso justifica qualquer atrocidade. E pior, como Hayek genialmente aponta, esse sistema seleciona ativamente os piores elementos da sociedade para chegar ao topo. Por quê? Porque em uma sociedade onde o Estado controla tudo, as decisões difíceis,
quem vai ser sacrificado pelo bem maior, que grupo vai ser reprimido, precisam ser tomadas. As pessoas com escrúpulos morais que hesitam em mentir, oprimir ou violentar são um obstáculo. O sistema favorece os inescrupulosos, os brutais, os que estão dispostos a fazer o trabalho sujo em nome da ideologia. O poder atrai os corruptos, mas o poder absoluto atrai os absolutamente corruptos. Em resumo, a perspectiva do manifesto é que o capitalismo é um sistema inerentemente instável, injusto e fadado a ser superado pela própria história que ele ajudou a criar. A centralização dos meios de produção nas mãos da classe trabalhadora não é o fim da liberdade, mas o início de uma liberdade real, concreta, que supera a exploração econômica e permite o florescimento do potencial humano em uma base coletiva. Em contrapartida, a advertência de Hayek é que a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. A busca por uma sociedade perfeitamente justa e planejada, ao concentrar poder de forma ilimitada nas mãos do Estado, inevitavelmente destrói a liberdade, a moralidade e o indivíduo. Uma sociedade livre, com todas as suas falhas e desigualdades, ainda é a única que protege a dignidade humana do poder arbitrário. O material nos deixa com duas visões de mundo que parecem irreconciliáveis. Uma vê a salvação na ação coletiva radical para redesenhar a sociedade a partir de seus alicerces. Enquanto a outra deposita sua fé na liberdade individual e em limites estritos ao poder do Estado como a única barreira contra a tirania. A tensão entre essas duas visões, continua a ser a grande narrativa política do nosso tempo e o material nos fornece as chaves para entendê-la.